Podemos iniciar aqui nossa aula, né? Ok? Tudo bem? Todo mundo está comigo aí, né? Olha só, vamos então falar um pouco do que a gente precisa falar sobre os postulados hoje, né? A gente começa aqui justamente com esse slide, onde eu estou trazendo para vocês três caras, assim, daqueles, assim, sabe? Pesos pesados, né? Da mecânica estatística. Aliás, pesos pesados da ciência, né? Três ícones. Três caras que deram contribuições enormes e que essas contribuições transformaram o mundo na época, transformaram a nossa sociedade, deixaram um legado realmente científico que extrapola o período em que eles viveram, né? Eu estou falando justamente de Maxwell, esse primeiro aqui, que vive nesse período de 1831 a 1879, tá? Portanto, nós estamos falando aí do século XIX. Boltzmann, que vive nesse período de 1844 a 1906. Tanto Boltzmann quanto Gibbs, o último aqui, 1839, 1903, eles chegam a pegar a virada aí do século XIX para o XX, né? Assim, o que eu gostaria, antes da gente adentrar na contribuição que cada um deu, e destacar aqui, que é impressionante, por exemplo, eu não sei se vocês já chegaram a pensar nisso, a Maxwell ele vive um período curto, né? 1831, 79. Então vocês vão perceber que para o período que ele viveu, esteve presente conosco, e talvez seja justamente por conta disso que ele é tão destacado na sociedade, por exemplo, inglesa, nas universidades e instituições, né, inglesas, o departamento de física, né, no qual ele ele foi um dos, digamos, pioneiros, né, na Inglaterra, até hoje, né, recebe honrarias a respeito de suas contribuições. Então, Maxwell ele dá uma contribuição importantíssima na área do eletromagnetismo, mas ele também dá contribuições importantes para o que viria, né, se tornar depois a mecânica estatística. Foi baseado justamente nas contribuições de Maxwell que os trabalhos de Boltzmann e de Gibbs puderam ser concretamente consolidados, né? Então, eu destacaria esses três, né, nomes como os cientistas mais importantes que construíram os fundamentos da mecânica estatística, tá? Que serviu, observem, de ferramental básico. Eu não sei se vocês conseguem fazer essa conexão aqui do que eu estou falando, mas conseguiu exatamente ser um ferramental básico para a elaboração da teoria quântica moderna. Então, a teoria quântica moderna, ela surge, né, lá depois com as equações de Planck, as contribuições de Einstein, e depois com a famosa equação de Schrödinger, justamente com os postulados colocados a respeito do mundo microscópico, né, das partículas a nível microscópico colocadas por esses caras aqui. Tá? Então, só para vocês terem uma noção, a gente vai falar um pouco mais à frente em detalhes, né, da contribuição de Gibbs, mas segundo Gibbs, um ensemble, né, ou como a gente também havia falado na aula passada, muitas vezes usava-se no livro, por exemplo, de Schrödinger, de termodinâmica estatística, ele usa o tempo todo no livro a palavra assembly, né? Ou seja, um conjunto, né, digamos, um conjunto, né, ou um conjunto de estados, né, microestados, né, que é o ensemble, é uma coleção mental, virtual, observem que é a construção de uma abstração, tá, que você precisa ter, ou seja, é uma coleção mental virtual, na verdade,
nós não temos nenhum instrumento físico capaz de definir e determinar isso, então isso é uma construção mental, virtual, de um grande número de sistemas. E cada qual construído para ser uma réplica, tá, de um nível termodinâmico, tá, do sistema termodinâmico particular de interesse. Então, o que nós queremos dizer aqui? Nós queremos dizer o seguinte: imagina vocês, né, aquilo que nós muito bem conhecemos no laboratório. Imagina lá um becker preenchido com água, né, um líquido. É o que a gente conhece, é o que nós fisicamente nós observamos, né? Você tem lá um becker cheio de água. Imagina que esse becker cheio de água ele está num banho, tá, térmico a uma determinada temperatura T, ok? Definida, digamos a temperatura ambiente, certo? Então, o que nós estamos falando é o seguinte: esse é o sistema macroscópico termodinâmico. Nós conseguimos medir propriedades termodinâmicas, tá, desse sistema. Por exemplo, nós, a respeito das propriedades mecânicas, nós sabemos quantificar a massa desse sistema, certo? Pela a relação de Avogadro, sabendo a massa, a densidade, nós chegamos a um valor, né, estimado aí de número de moléculas, né, que esse sistema pode ter. E nós sabemos que, do ponto de vista agora, né, microscópico, a ordem de partículas nesse sistema é da ordem do número de Avogadro, ou seja, 10 a 23 partículas. Tá? É um número infinitamente, né, grande, absurdamente grande, que nós não temos ideia, né, do que seja esse número de partículas que um sistema desse tem. Portanto, automaticamente, vocês vão agora fazer uma conexão com o que nós queremos na disciplina. O que nós queremos na disciplina é fazer a simulação desses sistemas reais. Então, você tem o desejo, por exemplo, de simular um fenômeno no estado líquido, uma solvatação de um soluto, né? Ou fenômenos de interface de superfície, né? Contato sólido-líquido, líquido-líquido, ou, digamos, a solvatação especificamente de uma macromolécula biológica, de uma proteína, enfim. Eu estou falando aqui especificamente desse caso aqui desenhado da água pura, da molécula de água pura, H2O. Mas a gente pode ir para sistemas um pouco mais complexos, ou seja, a gente pode ir para sistemas onde nós vamos ter um determinado soluto solvatado em água. Por exemplo, a gente pode pensar aqui num sistema um pouquinho mais complexo, e vamos colocar ele assim, infinitamente diluído, onde nós colocamos nesse sistema agora um soluto solvatado num solvente, no caso, solvente água. Tá? Ou seja, independente do sistema que você está querendo estudar, né, o que Gibbs quer dizer aqui é o seguinte, que esse sistema termodinâmico de interesse, que você tem interesse em particular, ele pode ser construído mentalmente, virtualmente, como uma réplica de microestados termodinâmicos muito bem definidos, tá? Do ponto de vista agora microscópico. E nós vamos chegar a essa proposição bem mais detalhada à frente. Então, essa é, digamos, uma definição, tá, simplória do que seja um ensemble. E a definição de ensemble será muito importante para nós aqui no curso, porque as simulações de dinâmica molecular, elas são feitas e construídas num ensemble específico. E a gente vai falar bastante sobre isso mais à frente. Aqui, nós devemos iniciar a nossa conversa de hoje colocando os dois principais postulados, tá, da mecânica estatística de equilíbrio. E aqui, observem, a palavra equilíbrio é muito importante. Nós estamos falando de um estado de equilíbrio. Nós sabemos que, por exemplo, a condição de equilíbrio macroscópico termodinâmico,
é onde, por exemplo, os potenciais químicos, tá? Nós tivermos, assim, dois estados, né, em contato, estado 1, estado 2, com potenciais químicos Mi1 e Mi2, nós vamos dizer, né, do ponto de vista macroscópico, que o sistema está em equilíbrio quando esses potenciais químicos estão igualados. Essa é uma condição macroscópica de equilíbrio. Ao mesmo tempo, nós sabemos que, do ponto de vista de equilíbrio térmico, se nós colocarmos dois sistemas em contato, eles estarão, né, em equilíbrio térmico quando a temperatura de T1 for igual a T2. Então, essa é uma outra, por exemplo, condição de equilíbrio para equilíbrio térmico. Então, são condições macroscópicas de equilíbrio, e, naturalmente, essas definições de equilíbrio devem estar, né, bem consolidadas em nossa cabeça, em nossa mente, tá? Os dois principais postulados da mecânica estatística vão dizer o seguinte: o primeiro, ele vai definir que todos os microestados de igual energia são igualmente prováveis. O que significa isso? Significa o seguinte: a gente vai, né, embora esses postulados, observe isso que é importante a gente entender, né, porque vocês viram ali que tanto Boltzmann quanto Gibbs vão viver até o início do século XX, né? A equação, por exemplo, famosa, a equação de Planck, ela surge em 1900. Ainda na época, nós estamos falando da teoria quântica antiga, né? A teoria quântica moderna, a qual nós conhecemos muito bem, surge com a equação de Schrödinger em 1926. Entre a equação de Planck e a equação de Schrödinger, muito se discutiu, né, e se tentou a respeito de compreender melhor a teoria atômica, né, que é a teoria atômica, inclusive moderna, que a gente admite hoje. Eu estou querendo trazer isso para vocês pelo seguinte: quando aqui Boltzmann e Gibbs propõem esses postulados a respeito desses microestados de igual energia serem igualmente prováveis, hipoteticamente a gente pode considerar o seguinte: um experimento abstrato que você pode fazer na cabeça. Imagina um estado de energia E0. Por conseguinte, vamos admitir que esse estado de energia E0 seja o estado de menor energia do sistema. Tá? E a pergunta é: um sistema de N partículas, imagina, né, o número de partículas da ordem do número de Avogadro. Seria extremamente complexo nós concebermos qual o estado quântico de cada uma das partículas num sistema como esse, né? Então, aqui, de forma hipotética, nós queremos dizer o seguinte: imagina que esse sistema ele tenha N partículas, tá? N aqui, whatever, não importa o número de partículas. O fato é, o menor sistema macroscópico para a gente vai ter um número de partículas da ordem de Avogadro. Então, o número de partículas é grotescamente enorme, né? O fato é, vamos considerar, isso que é importante, tá? Aqui para julgamento, que esse número de partículas ele seja fixo. Isso é importante, tá? Ou seja, nós estamos falando de um sistema fechado. Ok? Em princípio, nós estamos falando aqui, nesse exemplo, de um sistema fechado, onde não há troca, né, de partículas com a vizinhança. Ou seja, o meu sistema, tá, ele não está trocando partículas, por exemplo, não é um sistema aberto em que eu perca massa para a vizinhança. Então, nós estamos considerando, hipoteticamente, idealmente, um sistema fechado com o número de partículas N. E aí a pergunta é: esse número de partículas, como que será a distribuição desse número dessas partículas nos níveis energéticos que o sistema pode ter, né? Aqui, E0 é o de menor energia, aí a gente pode construir aqui
hipoteticamente, estados de energia diferentes, E1, E2 e assim por diante. Tá? Então, esse seria E1, aqui E2. Se vocês quiserem interromper com perguntas, fiquem à vontade, tá bom? Eu estou acompanhando no chat também o que vocês estão escrevendo. Ok? E2, enfim, e por aí vai, tá? A questão é, nós, agora trazendo todo o conhecimento da quântica que nós já sabemos, né? Que vocês já conhecem, que vocês sabem, que estão nos livros e que a gente sabe. E que, observem, né, mais uma vez, estou destacando, não era conhecido para Boltzmann e Gibbs. Nós sabemos que a distribuição, do ponto de vista quântico desses níveis energéticos, né, são discretos e isso vai se aproximar para um contínuo conforme o número de elétrons do sistema avança para uma quantidade absurda que seria justamente o nosso sistema macroscópico, né? Então, nós estamos falando de um número de partículas da ordem de Avogadro. Vocês observaram, portanto, que nós vamos ter num sistema desse estados degenerados de mesma energia, infinitos estados degenerados, ao mesmo tempo que diferentes estados de energia, né, de diferentes energias para cada uma das partículas desse sistema. O que o postulado diz é que esse estado E0, tá? E digamos que nós tenhamos, né, estados, né, degenerados, né, a probabilidade, tá, de distribuirmos, né, as partículas nesse estado de energia, né, observe, os microestados de igual energia são igualmente prováveis. Então, a probabilidade ela será igual para o mesmo estado energético. Ok? O segundo postulado, ele está dizendo o seguinte, e esse é muito importante para o que nós queremos construir no curso, e eu destaco aqui, eu vou reforçar isso já na próxima aula, e isso vai ser reforçado ao longo do curso na parte prática, para que isso seja muito bem compreendido por vocês. É que a média temporal de qualquer propriedade do sistema é equivalente à média no ensemble. Lembrando o quê? Que ensemble, que a gente vai detalhar, né, ao longo do nosso curso, e ao longo da aula de hoje, ainda mais o que é esse ensemble, mas, pegando a definição de Gibbs, são essas réplicas, tá, dos microestados termodinâmicos. Ok? Para facilitar a elaboração, né, do conceito da mecânica estatística, tanto Boltzmann quanto Gibbs, ambos, eles trabalharam, né, os conceitos inicialmente num ensemble que a gente conhece como microcanônico, ou seja, é um ensemble onde o número de partículas n, o volume v e a energia do sistema E, tá, são constantes. Quando nós falamos constantes, logicamente nós estamos falando da média, do valor médio para essas propriedades constantes. No entanto, do ponto de vista fundamental da mecânica estatística, nós queremos dizer que nós temos um número de partículas n definido, então não flutua, é um n fixo, um volume V fixo e uma energia E fixa. Tá? Agora, do ponto de vista da simulação, e isso vai ficar, né, compreensível mais à frente na parte prática, nós veremos que, na prática, em cada microestado termodinâmico, posso observar uma flutuação de energia, tá, de cada uma das partículas no sistema. Logicamente que nós temos que garantir que, na simulação, a média dessa energia ela é constante. Tá? Ou seja, a distribuição ponderada
das energias de todas as partículas do sistema vai ter um valor constante. Isso é muito importante. E é muito importante por quê? Porque vocês vão observar, portanto, que para um sistema macroscópico, claramente, essas partículas podem estar em diversos estados, né, quânticos, né, diferentes. O que nós precisamos garantir que nesse ensemble, tá, a média dessas energias vai ter um valor constante, um valor determinado. Bom? Ou seja, eu posso ter N distribuições diferentes, mas que deem um mesmo valor de energia. Bom? Isso aqui é vital. Por quê? Porque esse segundo postulado, se ele garante para a gente que a média no ensemble ela se equivale à média temporal, isso diz para nós que nós podemos simular em tempo finito, ou seja, um tempo fixo, T, vamos chamar aqui de um T', tá? E nesse tempo finito de simulação, nós podemos calcular, né, médias termodinâmicas ou de outras propriedades e essas médias, né, calculadas, elas vão se equivaler, de fato, à média no ensemble, é isso que nós queremos garantir. Esse princípio, né, intrínseco aqui no segundo postulado, a gente vai falar um pouco mais à frente dele, para não bagunçar um pouco a cabeça de vocês agora. Mas o que é mais importante é vocês absorverem esses dois postulados da mecânica estatística. E, certamente, eles vão ficar claros com, né, os próximos conceitos e com a prática. Então, vamos chegar, né, agora ao caminho conceitual, né, proposto por Gibbs, para se chegar àqueles dois postulados importantes. Eu não sei se vou conseguir cobrir os dois na aula de hoje, possivelmente nós vamos agora adentrar especificamente no primeiro, ou seja, nesse de que os microestados de igual energia são igualmente prováveis, e possivelmente na próxima aula nós vamos finalizar o segundo, na qual a média temporal vai se equivaler à média do ensemble. Então, qual que é o raciocínio? O raciocínio, aqui a notação tá, usada, observem, ela é muito, como eu diria, não fiquem presos à notação usada aqui que eu estou colocando no slide, porque isso muda de livro para livro, né? Inclusive, se vocês acessarem os artigos mais antigos e artigos recentes, vocês vão ver que essa notação ela mudou também com o tempo. Então, enfim, abstraem essas questões de notação e só fiquem, né, atentos a como cada livro, como cada literatura explica, isso é mais importante. Mas vamos considerar, tá, e vamos denotar, né, com esse ômega aqui, um ensemble, né, como eu disse ali, EVN. Aqui a ordem não importa, aqui eu tinha escrito NVE, né, eu poderia escrever NVE aqui também, mas por questão apenas de formalismo, para não confundir vocês, eu estou seguindo exatamente como a maioria dos livros tratam. Eles escrevem dessa maneira, na sequência energia, volume e número de partículas. Então, vamos considerar, né, esse sistema como uma energia total E, tá? Que consiste, por exemplo, de dois subsistemas interagentes fracamente interagentes. Então, é como se nós colocássemos, hipoteticamente, né, dois aqui, olha, sistemas, né, dois microestados, um com energia E1, tá? Outro com energia E2, logicamente que, observem, é importante, né, esses subsistemas são fracamente interagentes. A energia total é a soma das energias E1 e E2. Você pode extrapolar isso para N microestados, ou seja,
Se você tiver, né, um sistema qualquer com N partículas num determinado volume, nós podemos criar réplicas, tá, de N sistemas com EN energias, e a energia total será a soma de cada energia de cada subsistema. Então, a energia total é a soma dessas energias do subsistema. Então, nós temos aqui a energia total desse caso aqui, hipotético, seria E1 mais E2. Tá claro para vocês isso? Por favor. Estou passando a bola para vocês, viu? Ok. Por favor, fiquem à vontade em também se comunicar no áudio, eu estou aqui, atentos, ou no chat. Bom, nós vamos assumir, tá, que estes subsistemas 1 e 2, eles podem trocar, tá, energia um com o outro, ou seja, nós podemos ter frações, né, da energia E1 e E2, né, que pode ser trocada, até que, do ponto de vista da energia, esse equilíbrio se daria, né, do ponto de vista energético, quando essas energias fossem, digamos, iguais, né? Então, imagina que esses subsistemas, eles podem trocar energia uns com os outros. É como se nós, do ponto de vista quântico, imaginássemos o seguinte, que as partículas do subsistema 1, elas pudessem, né, ocupar, né, em algum momento, ou serem trocadas com as partículas do sistema 2, subsistema 2, e observem que o número de partículas total ele continuará fixo. Como nós estamos trocando, né, energias de diferentes níveis quânticos, tá? Nós estamos garantindo que o número de partículas continuará fixo e a distribuição total de energia será a mesma, não está sendo alterada. O que está sendo alterado são as energias de cada subsistema, o que não alterará a energia total. Tá? Portanto, observem que, fazendo isso, nós podemos aplicar na equação acima a propriedade do logaritmo. Né? Nós podemos aplicar aqui o ln de um lado, ok? Aplicando o ln daqui, desse lado de cá, lembrando que, observem, né, se E1 mais E2 é igual a E, portanto, E2 vai ser igual a E menos E1. Então, E2 vai ser igual a E, tá, menos E1. Desculpem, tá? A minha escrita aqui no slide, né, que não está ficando legal, porque eu estou usando o meu mouse do laptop. Mas eu acho que dá para vocês enxergarem aí o meu garrancho. Então, isso aqui é um 2, né? Então, E2 é igual a E menos E1, né? Substituindo aqui, nós vamos ter que, aplicando o ln no ômega, né, lá em cima, nós vamos ter que o ln, tá, do ômega de E1 e menos E1, ou seja, o ln das energias de cada, né, subsistema, vai ser igual ao ln de ômega 1, E1, mais ln de ômega 2, E menos E1. Para passarmos, né, tudo para E1, dependente de E1, e isso fica mais fácil de você reorganizar as equações. Então, nós temos uma somatória dos logaritmos naturais dos estados, dos diferentes estados de cada subsistema do nosso sistema total. Válido essa relação aqui abaixo, nós sabemos, então, que, pelo postulado, que cada, né, energia ela é igualmente provável. Portanto, nós podemos agora nos remeter àquela condição de máximo de entropia no estado termodinâmico macroscópico e procurar a condição para esse máximo da relação dos estados, né, das distribuições de estado de energia do nosso sistema microscópico. Para encontrarmos a condição de máximo, né, a matemática ela é a ferramenta, a linguagem essencial que nos diz
que a derivada parcial em relação à propriedade a ser analisada, ela vai ser igual a zero num ponto de máximo. Portanto, essa relação aqui, olha, dos estados de energia, né, das distribuições dos estados de energia, do ômega, nós vamos derivar essa relação em relação às energias, né, para cada energia de cada subsistema. Então, olha, a derivada parcial do Ln de ômega em relação a E1 no ensemble NVE vai ser igual a zero. Essa é a condição de máximo. Ou, né, de forma recíproca, se você observou, né, a condição de equilíbrio, ou podemos escrever separadamente que a derivada parcial do Ln de ômega 1 de E1 em relação a E1, mantendo N1 e V1 constante, vai ser igual à derivada parcial do Ln de ômega 2, de E2, né? Em relação a E2, mantendo N2 e V2 constantes. Ou seja, se nós estamos dizendo, né, que um ensemble ele é uma réplica de microestados numa condição termodinâmica específica, nós podemos dizer que cada um microestado desse vai ter um número de partículas N1 e um volume V1, N2, V2 e assim por diante, com as suas respectivas energias E1, E2 e assim por diante. Por notação científica, nesse exemplo aqui, nós estamos considerando, né, um sistema com energias E1 e E2, mas poderia ser 0 E1, poderia ser E2 e E3, não importa aqui, tá bom? O fato é que essa relação matemática, ela é verdadeira. Isso posto, o que acontece? Nós, aqui observem, viu? Para quem... Eu não sei se vocês, em alguma disciplina antes, na graduação, tiveram a dedução dessa distribuição de Boltzmann anteriormente, e da mecânica estatística de Boltzmann, mas é corriqueiro, né, para quem pelo menos já concluiu a graduação, ter contato com o beta, que é uma relação extremamente conhecida e estabelecida na termodinâmica estatística. E a gente vai entender como que esse beta é formulado, né? Ou seja, aquela derivada parcial ali proposta, ela é igual a um beta. Beta poderia ser alfa, poderia ser gama, poderia ser banana, maçã, laranja, não importa, viu? É, assim por definição, escolhida a letra grega beta para definir essa derivada parcial. Ok? Convenção, né? Sinceramente, se você aí estiver me ouvindo e prestar atenção, eu já fiz essa pesquisa, não encontrei assim uma razão da escolha de beta. Tá? Até no artigo original de Gibbs não tem muito o porquê ele escolheu beta, enfim. Mas o fato, vamos chamar de beta, né? O fato é que esse parâmetro beta de EVN vai ser justamente essa derivada parcial do Ln de ômega em relação à energia, mantendo-se N e V constantes. Tá? Nós podemos, então, escrever essa relação agora, ou seja, essa relação aqui de derivada, essa relação 4, nós podemos escrever na formulação de beta, ou seja, se nós estamos definindo beta como as derivadas parciais, claramente vocês vão perceber que eu estou dizendo que beta 1 vai ser igual a beta 2. Aqui o meu beta ficou feio pra caramba, né? Porque para fazer beta aqui é complicado. Ok? Então, beta 1 vai ser igual a beta 2. Tá? Então, beta de E1, V1, N1, logicamente que não vai ter beta 1 e beta 2, mas são betas, né? São parâmetros que vão depender, né, de E, V e N, serão iguais. Dessa maneira, observem, nós estamos dizendo, então, que se essa distribuição, né, inicial de energia é
uma energia E1, digamos, para o sistema 1, né, haverá uma transferência, tá, de energia entre cada um dos subsistemas até que essas energias se igualem, ou seja, satisfeita a relação de igualdade acima, ou seja, até que essa relação aqui de beta seja atingida. E essa igualdade, ela está intrinsecamente relacionada à condição de equilíbrio térmico. E eu vou mostrar para vocês o porquê. Não está, observem, implícito isso na equação acima, né? Porque não tem temperatura a priori, nós temos número de partículas, volume e energia, mas a gente vai ver que essa igualdade ela vai estar relacionada com a condição de equilíbrio térmico do sistema. E essa condição de equilíbrio, ela vem justamente com a contribuição de Boltzmann. E aí vamos recordar, tá bom? De que a segunda lei da termodinâmica, né? Para a entropia, para um sistema, por exemplo, NVE, diz que essa entropia ela é um máximo, né, quando esse sistema está em equilíbrio térmico. Tá? Então, essa é a famosa segunda lei da termodinâmica, inclusive essa relação importante de entropia proposta por Boltzmann está lá na lápide dele, né? Onde a entropia S, aqui definida por ele, é proporcional ao logaritmo natural dessas distribuições de estados termodinâmicos em um sistema, aqui definido por ômega. Então, essa equação é a famosa equação de Boltzmann, na sua lápide, lá onde, né, ele foi enterrado. Bom, isso nos remete a quê? Nos remete ao seguinte, olha só, se a entropia é proporcional a um ln de uma distribuição de estados de energia que o sistema pode ter, nós precisamos agora equacionar essa proporcionalidade com uma constante, tá? Logicamente, se S é proporcional a ln de ômega, nós estamos dizendo que S, portanto, vai equivaler, né, a uma constante K vezes o ln de ômega. Ok? O ln de ômega. E, logicamente, que como foi Boltzmann, né, quem propôs essa relação de proporcionalidade, acabou-se que a constante, né, dessa relação tornou-se famosa e conhecida como a constante de Boltzmann, Kb. Então, essa relação de equivalência, S, no ensemble NVE, vai se equivaler a Kb vezes o Ln do ômega de NVE. Esse Kb, a constante de Boltzmann, no sistema internacional de unidades, é exatamente 1,38, aproximadamente, vezes 10 a menos 23 joules por Kelvin. E essa relação, observem aqui curiosamente, né, nós faremos agora uma conexão entre essa distribuição de estados microscópicos, tá, termodinâmico, com a definição de entropia macroscópica, que é muito bem conhecida e estabelecida, inclusive anterior, né, a Boltzmann. Então, observem que a relação da termodinâmica diz que o inverso da temperatura é exatamente igual à derivada parcial da entropia em relação à energia quando V e N são constantes. Essa relação aqui, ó, é uma relação conhecida, né, da termodinâmica clássica. Se você agora aplica a derivada sobre a entropia de Boltzmann, aqui acima, ou seja, substituindo a relação 8 do slide, tá? De entropia para o ensemble NVE, nessa relação abaixo, vocês vão chegar
à conclusão de que eu estou derivando esse ln de ômega, tá vendo aqui, ó? Estamos derivando esse ln de ômega, ok? Em relação à energia. A derivada em relação à energia, né? E quem é a derivada do ln de ômega em relação à energia, pessoal? É o beta. Está aqui. Relação 5. Slide 6. Tá? Então, nós vamos substituir essa derivada parcial do ln de ômega por beta, e automaticamente vai ser Kb vezes o beta, e o beta vai ser, então, o inverso de KBT. Então, nosso famoso beta, né, ele é nada mais, nada menos que o inverso, né, da condição de equilíbrio térmico, a constante de Boltzmann vezes a temperatura naquele equilíbrio estabelecido pelo máximo de entropia do sistema, segundo a relação do postulado. Ficou claro essa dedução e como chegamos no beta para vocês? Todo mundo Tranquilo. tem? Perfeito. Isso aqui, esse passo é muito importante, tá? Porque nós estamos aqui introduzindo justamente, primeiro, a constante de Boltzmann, como ela surge, né? Segundo, a relação de equilíbrio térmico relacionada à consequência, né, do ensemble microcanônico, NVE, que na prática, né, na verdade, é um ensemble que você não consegue muito trabalhar, porque, em geral, na prática, no laboratório, quando você vai para um laboratório, o que você estabelece no laboratório? Você estabelece, por exemplo, temperatura constante, pressão constante, né? O mais comum, né, é temperatura e volume constante. Então, o ensemble microcanônico, ele é um ensemble que a gente consegue exatamente estabelecer os conceitos fundamentais da mecânica estatística, porém a gente não consegue levá-lo muito para a prática do laboratório. Ele automaticamente vai ter relação direto com o ensemble canônico, que a gente vai falar mais à frente, mas é como consequência e estão entrelaçados, né, nas suas definições. Voltando àquela definição que eu tinha colocado antes de Gibbs, nós vamos então dizer então que esse ensemble ele será uma coleção, né, de sistemas, ou melhor, né, uma coleção, digamos, de microestados, né, termodinâmicos que vão compor um sistema total. Então eu tenho subsistemas que cada um deles são definidos por um microestado termodinâmico, e a soma, né, desses microestados vão nos dar, né, a energia total do sistema de interesse. Especificamente agora, para vocês fazerem um link com a simulação, um microestado, ele é uma configuração do sistema. Tá? Uma configuração do sistema é um microestado do sistema. Então, deixa eu ver se eu consigo aproveitar aquele desenho que eu fiz ali atrás do Becker com a água. Vocês conseguem ver bem essa figura aqui que eu estou destacando? Sim. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: eu quero construir um modelo para uma simulação de dinâmica molecular. Eu não tenho como simular eu não tenho como simular no computador a ordem de 10 a 23 partículas. Não tenho, não há essa possibilidade. Não há hoje, não haverá nunca essa possibilidade, por mais que a gente tenha o computador quântico. Impossível. 10 a 23 partículas é impossível. Então, o que você pode fazer é o seguinte, é como se nós estivéssemos agora fazendo um zoom naquele becker com água e fazendo uma amostragem num volume dV daquele becker, tá? De uma diferença infinita, uma diferença
finita aqui, mas bem pequena, de um elemento de volume dV no Becker que pudesse representar o nosso microestado termodinâmico. E, logicamente, todo o sistema macroscópico é como se fossem réplicas desse microestado amostrado. Ok? Essa é a condição que a mecânica estatística estabelece. Então, nós conseguimos assim, né, por isso que na definição da aula passada, a gente consegue, por meio da mecânica estatística, fazer o link entre as propriedades microscópicas do sistema e as suas respectivas propriedades macroscópicas medidas em laboratório. As propriedades microscópicas vão depender justamente desse microestado termodinâmico em equilíbrio. Ok? Então, observem que esse microestado ele é uma configuração do sistema. Em um sistema clássico, tá, de partículas simetricamente esféricas, um microestado será caracterizado por uma lista de 3n posições, Rn, e 3n momento, tá, Pn, para uma dimensão total de 6n. Ou seja, cada partícula do sistema possui uma posição definida classicamente, tá? E um momento também classicamente definido. E essa posição com uma determinada velocidade vai definir uma configuração ou um microestado do sistema. Eu vou falar de algo aqui agora rapidamente sobre isso, mas vocês vão entender claramente mais a aulas um pouco mais à frente, vão conseguir fazer esse link, é que esse conjunto de posições Rn, a gente vai falar bastante isso mais para frente, mas já adiantando, e Pn, tá? Esse conjunto aqui, olha, ok? Ele vai definir um espaço de fase do sistema. Ok? Então, isso aqui é o que nós conhecemos como espaço de fase do sistema microscópico. Ok? E esse espaço de fase ele vai ter uma relação direta com cada uma das propriedades estruturais, termodinâmicas e dinâmicas que um sistema pode ter. Isso vai ser muito importante, tá? E igualmente importante nós agora, tendo compreendido, né, que o ensemble microcanônico ele vai nos levar como consequência a um estado de equilíbrio térmico, vocês vão perceber que, se nós tivermos réplicas de microestados de N partículas em cada N partículas num volume V definido, esse somatório, né, de microestados ou de subsistemas estarão imersos, né, ou envoltos por um reservatório com uma energia definida E. Ok? Então, nós temos aqui uma condição muito semelhante ao que você, por exemplo, faz no laboratório experimental, que é, por exemplo, você coloca lá um becker de água, né, numa manta térmica e estabelece ali, ou no banho-maria, seja o que for, você estabelece ali um equilíbrio térmico do banho, que pode ser considerado como um grande reservatório. O teu sistema em estudo ele está em equilíbrio com o reservatório, né? Esse experimento, né, macroscópico, ele nada mais é do que esse experimento abstrato microscópico, ou seja, nós estamos aqui colocando em equilíbrio térmico
um reservatório com uma energia E, N subsistemas, né, N microestados, que são subsistemas do meu ensemble NVE. E, portanto, nós dizemos que cada subsistema desse, se em equilíbrio, tem uma mesma energia, ou seja, nós estamos definindo aqui, de certa maneira, que o ensemble canônico agora, ele automaticamente será uma consequência desse equilíbrio, ou seja, no ensemble canônico, o número de partículas, o volume do sistema e a temperatura serão fixos e conhecidos. Então, NVT é o ensemble canônico, tá? NVE é o ensemble microcanônico. Cada, né, sistema, portanto, será um sistema mecânico quântico de N átomos ou moléculas interagentes em um container de volume V, tal como demonstrado nessa figurinha para vocês. Aqui nós temos exatamente um esqueminha que mostra essa condição de reservatório, né, térmico, onde nós temos todos esses subsistemas em equilíbrio de temperatura. Feito isso, como eu já tinha comentado antes, na mecânica clássica, né, um estado, então, ele pode ser definido por um ponto no espaço de fase que é definido por essa letra, né, grega. Salvo engano, gama maiúsculo, né? Então, esse gama, ele vai definir o espaço de fase no qual é definido por aquele conjunto de posições e momentos de cada partícula do sistema. Fazendo agora uma transposição prática para vocês, é exatamente nós definirmos depois na simulação as respectivas posições de cada uma das partículas no sistema inicial com as suas respectivas velocidades. Nós estamos definindo uma configuração do sistema, do ensemble, e a evolução temporal ela vai gerar N configurações, tá? Que ao longo do tempo t finito vai nos dar uma média das propriedades que aquele sistema possui. É o que a gente chama de uma média sobre as trajetórias de um sistema. Tá bom?